Disciplina de trilha. Hoje nós vamos falar sobre um assunto com o tema o problema da população humana, e o conteúdo dessa aula está nesse livro, né? Fundamentos da Ecologia. Então, na verdade, a quantidade de gente na Terra sim é tida como um problema, porque os nossos recursos eles são finitos, o homem não está mais vivendo como o homem do passado. Nesse momento nós estamos usufruindo da Terra no seu potencial quase que total, né? E isso vem acarretando muitos problemas. Só que essa questão de ter muita gente na Terra não é um problema novo. Sempre foi uma preocupação de pensadores a quantidade de gente na Terra, né? Então, vou fazer uma reflexão aqui para vocês do século XVII, né? Então, no século XVII, Anthony van Leeuwenhoek, que era um biólogo, ele fez uma análise, certo? Então, o que ele pensou? Ele imaginou que se a Terra, como seria estimada uma população para a Holanda viver bem, né? Então, no caso, seria 1 milhão de pessoas distribuído no país dele, a Holanda. Então, ele disse que ficaria bem, né? Essas pessoas, 1 milhão de pessoas na Holanda. Então, ele fez uma estimativa aproximada para a Terra. Então, ele chegou a um consenso de quê? De que seria 13,4 bilhões de pessoas na Terra, o volume máximo permitido. Só que esse padrão dele aqui, gente, a gente tem que lembrar de quê? Que os padrões de consumo daquela época eram totalmente diferentes dos padrões de consumo de hoje, né? Então, eu vou passar aqui essa reportagem para vocês verem uma das questões, né, do meio ambiente, que é a questão de ter... desculpa, eu voltei aqui. Então, não preciso passar toda a reportagem, e dá para vocês verem aqui que, ao contrário de como nós vivemos aqui na nossa cidade, existem lugares do planeta, né, como aqui no exemplo do Haiti, que é aqui na América Latina. Esse exemplo não é na África, certo? E o que acontece, né? Aqui é um problema, né, que as pessoas estão passando tanta fome que desenvolveram esse novo alimento, né, à base de barro. Então, a questão de ter muita gente da Terra está muito ligada aos recursos que a Terra pode ter para ajudar a gente a sobreviver, né? A alimentação, basicamente. Então, gente, veja bem, Hewlett, né? É um cientista. O que ele disse? Em 1970, ele fez uma estimativa, né, baseada nas pessoas dos Estados Unidos. Então, ele disse o quê? Ele disse que a estimativa era que fossem, nos anos 70, isso, né, de 1 bilhão de pessoas. Só que aliás, desculpa, 5,9 bilhões de pessoas. Só, gente, que essas pessoas, elas tinham que ter o quê? Uma dieta básica, né? Primariamente vegetariana, ou seja, a questão de que eu falei em aulas anteriores a vocês, né? Que as pessoas, elas consomem carne, e carne é um recurso muito caro. A produção de alimento da terra, 60% é destinada à alimentação de vacas, né? Esse gado, ele vai alimentar uma pequena parte da população. Então,
Obviamente que vai faltar alimento para muita gente na Terra, né? Quem pode vai comprar carne, quem não pode vai se alimentar de carnes de uma qualidade inferior, ou então nem carne vão consumir, né? Então, na verdade, as estimativas, né, que a Terra, como a gente está hoje, né? Só lembrando que somos 8 bilhões, né? Vai ser o quê? Seria no máximo 3,9 bilhões de pessoas. Aqui, gente, em 98, né? Aliás, desculpa, em 88, né? Então, seria muito menos gente na Terra do que o que estamos hoje. Mas se fala até, gente, de 2,9 bilhões de pessoas nos padrões que a gente está, ou seja, as pessoas consumindo carne. Então, com esse pensamento, né, foi evoluindo acerca do consumo humano, foi se criando teorias, né? Não são teorias apenas assim, subjetivas, certo, gente? São realmente conceitos, como, por exemplo, a pegada ecológica. A pegada ecológica é um teste que a gente faz para saber como seria a terra se todo mundo fosse igual a gente. Quantas terras a gente precisaria, né? A nossa pegada ecológica é, por exemplo, uma análise do como a gente que tipo de transporte a gente usa, como a gente se alimenta, quantidade de eletrodomésticos que a gente tem em casa, se a gente come carne quantas vezes na semana, porque tudo isso deixa um rastro, né? Deixa um rastro de um grande consumo de recursos que vão sim causar algum agravo na população mundial. Então, qual seria o real inimigo da humanidade, né? Será que nós somos inimigos a natureza é nossa inimiga? Ou será que a gente tem inimigos invisíveis, né? Então, qual seria o inimigo, aquele capaz de controlar a humanidade? Sendo que todos os animais eles têm seus predadores. Será que o ser humano teria um predador? Então, o ser humano atual, ele conseguiu driblar, né, as doenças, as bactérias, os protozoários, aqueles organismos que nos causavam doenças. A gente já conseguiu fazer uma grande melhoria de vida, como? Com o avanço tecnológico, com a questão dos fármacos, né, dos antibióticos, hospitais, vacinas. Então, tudo isso vem aumentando a longevidade, a expectativa de vida das pessoas. Então, nossos inimigos atuais estão sendo meio que vencidos, né? O nosso maior inimigo atual, como vocês sabem, somos nós. Por quê? Porque somos nós que estamos deteriorando o nosso próprio alimento, né? Aliás, o nosso próprio meio que nos dá o alimento. Então, olha só, como tem muita gente na Terra, as pessoas elas vão extraindo da Terra, né, recursos. Vamos lembrar, como foi falado em aulas anteriores, que as pessoas elas viviam basicamente da agricultura familiar, só que com o passar do tempo, as monoculturas elas vieram crescendo, né? As pessoas vieram morar nas cidades e assim surgiu os grandes impérios rurais. As pessoas foram trabalhar nas cidades e grandes empresários foram comprando as terras e criou-se desse modo a monocultura, que é o quê? É quando a agropecuária, né, questões de agricultura oferece apenas um tipo de cultura. Então, isso causa muitos agravos para a própria cultura plantada ali. Então, veja bem, o ser humano, como ele está fazendo agora o uso por monocultura, tem muita gente nas cidades trabalhando e pouca gente produzindo alimento nos campos, o que acontece? Está ocorrendo uma sobrecarga da extração desses alimentos. Então, o que acontece? Como é que a natureza, como é que o ser humano está explorando, né, esses recursos? Por exemplo, plantas, animais domesticados, né, como a gente estudou em aulas anteriores. Então, o ser humano tem modificado geneticamente esses animais, essas plantas, para que elas venham produzir mais. Então, isso vai causar o quê? Um efeito rebote, né? Porque, ao passo que o homem cria sementes híbridas, essas sementes, por exemplo, elas não são sementes que elas vão dar muitas gerações.
pulmões, vão gerar os frutos das plantas híbridas, eles geralmente não têm sementes, as sementes não conseguem germinar várias gerações seguidas, né? Então há um empobrecimento. Os animais que foram domesticados, né, depois da Revolução Agrícola, esses animais agora eles estão passando por melhoramentos genéticos, né? Então, e as monoculturas, né, que é o que eu falei. Então, o que seria sobre exploração? Seria justamente o impacto que o homem causa no meio, explorando seus recursos até o esgotamento, né? Então, vamos ver esse exemplo aqui, por exemplo, nos oceanos e florestas, né, que é pior, porque aqui a gente estava falando de pastos, né, de zonas rurais, agora, e os oceanos e as florestas, né, que como é que estão esses ambientes? Então, vamos ver aqui uma análise dos oceanos. Então, a captura de peixes, né, aumentou muito dos anos 50 até 89, como aqui esse exemplo. E a gente vai ver esse exemplo do bacalhau, que nos anos 70 e 80, a gente tá vendo aqui, ó, nesse pico, teve esse pico aqui, tá vendo? Ó, nos anos 70 e 80, o que ocorreu? Uma sobreexploração desse animal. Então, o que levou a uma decadência na produção? Ou seja, de algum modo, as pessoas quiseram comer mais bacalhau, os pesqueiros, eles foram pegar mais bacalhau, só que a demanda foi muito grande para a reposição da própria espécie de novos indivíduos. Então, sobreexposição é isso, é quando a extração desse alimento, desse animal é tão grande que a própria natureza não consegue repor o volume que foi tirado. As monoculturas que eu já falei a vocês, né? O que as monoculturas causam, gente? Olha que coisa bonita, né? Só que elas causam muitos danos ao fato dela ser monocultura. Então, seria o quê? A quantidade de pragas que vai ter nas monoculturas é muito maior do que em culturas diversas, porque não vai ter concorrência, nem vai ter ali predadores, né? Então, não vai ter predadores, por exemplo, as lagartas, né? Vão ter poucos pássaros ali, que dê vencimento à quantidade de lagarta, né? Então, é muita demanda, aí vai surgir o quê? As pragas, e os predadores não vão ser suficientes para combater aquelas pragas. Então, o que o homem faz? O homem age de maneira artificial com os agrotóxicos, que a gente já estudou em aulas passadas, não é isso? Então, olha só, vamos ver aqui, ó. Entre 1961 e 1994, o suprimento de alimento per capita em países em desenvolvimento aumentou 32% e a proporção da população mundial subnutrida caiu de 35% para 21%. E mesmo assim, gente, 800 milhões de pessoas passam fome na Terra, né? Então, o que a gente está vendo aqui, ó, que aumentou o desenvolvimento, né? E a população subnutrida caiu realmente, porque aumentou a demanda de alimento com essas monoculturas, né? A questão da Revolução Verde, que eu já falei para vocês, dos anos 50, né? Que foi aquela grande boom de tecnologias agrícolas, de questões de implementações genéticas nas sementes, disseminação dessas sementes. Então, teve esse boom, né? A Revolução Agrícola, aliás, a Revolução Verde, que teve sim seus aspectos positivos, afinal de contas, como é que o ser humano conseguiria manter o volume de alimento para a população das cidades, né? Então, teve esse aspecto super positivo, porém, o que teve de negativo foi esses melhoramentos genéticos que ninguém sabe a longo tempo que impactos eles vão causar no ambiente, né? Mas mesmo assim ainda existem 800 milhões de pessoas passando fome na Terra, né? Então a gente não pode deixar de fazer aquela grande reflexão que eu venho falando para vocês, que é a reflexão de quê? Do homem caçador, nômade, aquele homem lá dos tempos bíblicos, por exemplo.
o homem caçador, o homem coletor, o homem nômade. Este homem aqui, ele causava um impacto muito pequeno no ambiente, porque ele vivia do que a terra dava. Já o homem moderno, gente, ele mecaniza os processos naturais para extrair o máximo das espécies. Então, dessa maneira, obviamente, vai causando o quê? Uma demanda muito maior do que o que a própria natureza pode dar. Por isso que o ser humano está interferindo de maneira genética na produção de alimentos. Então, olha só. Como é que esse manejo, né, dos recursos é feito? Por exemplo, nas criações de animais, eles são separados por faixas ou classes etárias, ou seja, os animais eles são retirados daquele meio natural de convívio, por exemplo, de bezerro com a vaca, né? E eles já são separados ali para quê? Para que eles são classificados de maneira diferente na indústria para produzir o máximo possível. A razão sexual formada por rebanhos bovinos constitui só de fêmeas leiteiras ou populações de galinhas para a produção de ovos, tá vendo? Então, nesse aspecto da indústria, não é como lá no sítio, que a galinha fica com seus pintinhos, que não, as galinhas elas são o quê? Elas são alimentadas para produzir ovos, cada vez mais ovos, esses ovos não vão eclodir, porque eles vão virar alimento para outras pessoas. Então, olha só, é grande a distância da ecologia dos tempos primitivos do homem caçador-coletor que subsistiram na complicada teia da natureza selvagem. Então, esse homem aqui, ó, ele vivia em equilíbrio quase que total com a natureza. Por exemplo, nessa época aqui não existia nem lixo, né? Em contrapartida, o mundo que estamos hoje é esse mundo quase que totalmente modificado pela ação humana, né? E tudo isso aqui, gente, tem a ver com a densidade populacional, tá certo? Então, esses animais em confinamento vão gerar o quê, gente? Vai gerar uma série de problemas, doenças, como, por exemplo, aqui, ó, mastite. Mastite é a inflamação das mamas das vacas. Eritema nodoso, ou brucelose, que é uma doença que é advinda das vacas, né? Que também dá no ser humano. Febre suína, que o animal ali vai ter edema, febre, infecção generalizada no corpo e, consequentemente, gente, transmite para o ser humano também. Coccidiose, que é um protozoário do gênero Eimeria, que é um protozoário que vive, gente, no intestino das aves e também é capaz de sobreviver no intestino humano, causando doenças. Então, aqui são apenas alguns aspectos, né? Tem a febre, a febre dos animais, tem muitas outras questões que, se a gente for pesquisar a fundo, a gente vai encontrar na questão do homem ficar levando esses animais a essa produção enorme, essa sobreprodução de alimento, né? Olha aqui esse exemplo, gente, de um grande desequilíbrio que aconteceu na Europa. Então, vamos lá. Veja bem, na Europa, o que aconteceu? No século XVI, o que houve? Um fungo veio nas embarcações, certo? E o que aconteceu? Ele atravessou o Oceano Atlântico em 1840 e ele causou o que lá na Europa? Veja bem, ele causou, gente, o apodrecimento das batatas. Veja bem, cerca de 8 milhões de pessoas, ó, da população irlandesa, de cerca de 8 milhões de pessoas, 1,1 milhão morreu com fome, em consequência de quê? Desse fungo que causou o apodrecimento das batatas. Então, as pessoas, elas não viviam comendo sempre batata, como está dizendo aqui, né? O que aconteceu? Foi introduzida essa cultura de comer muita batata, então as pessoas não estavam preparadas para o fungo. De repente, deu aquele boom na doença, né? E muita gente morreu de fome ali, ó, por causa de uma desorganização, de uma peça que a natureza causa no homem, né? Vamos fazer uma reflexão aqui de nossa cidade. Quanto cajueiro não tinha antigamente? A gente vê os mais velhos falando.
quanto aqui não existia a produção de caju, de castanha, e agora diminuiu, né? Porque, gente, é o desenvolvimento, por exemplo, o trânsito de carros pesados nos sítios, eles levantam poeira, essa poeira essa fuligem vai ali ficando nas folhas das plantas, aí vai diminuindo a produção de fotossíntese, vai acarretando uma série de coisas. Tudo isso depende de quê? Da questão do desenvolvimento das cidades, dos impactos que o nosso modo de vida causa e do fato da natureza não conseguir repor, né? Tudo o que vem acontecendo. Isso. Então, eu agradeço a vocês. A nossa aula de hoje é isso, tá certo? Só lembrando a vocês que o conteúdo que vocês acabaram de estudar, ele é um conteúdo altamente, certo? Esse aqui é o livro Fundamentos da Ecologia, certo? E eu agradeço a atenção de todos.